Olá, aqui estamos para mais um programa sobre o Livro dos Espíritos. Conforme nós anunciamos no programa anterior, hoje nós vamos iniciar o tema sobre fatalidade. Tudo o que acontece na nossa vida é uma fatalidade? Tudo já está previsto? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, tenho aqui um problema para você resolver. É explicar para a gente essa questão. Seja bem-vindo, antes de tudo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita, em especial esse nosso programa aqui pelo youtube.com/TV Comunhão. Tá? Lembrando sempre, são 4 canais. O nosso programa está aqui no TV Comunhão, mas você pode se inscrever neste canal, mas dos outros 3, e receber, por intermédio de ativar ali o sininho, todas as notificações para vocês irem acompanhando. Forte abraço. Almeida, olha a pergunta que o Kardec Essa pergunta fez. é maravilhosa. É mesmo? Questão 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Interessante. E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Se tudo já está previsto, determinado, Não então existe não tem livre-arbítrio, livre-arbítrio. não existe. E nós acabamos de falar na semana passada E anteriores? e anteriores Que de existe. livre-arbítrio. Que existe. E o que eu gostaria de dizer sobre isso aqui? Se você tira do universo o princípio inteligente, tudo é fatalidade. Se você tirar o princípio inteligente de dentro do universo, tudo é fatalidade, né? Certo. As poeiras espaciais, os pó de estrelas irão se condensando, né? Uhum. As massas de hidrogênio irão se condensando e formando estrelas. Outras massas decorrentes da explosão de estrelas irão se formarão planetas. Pela lei da gravidade, esses corpos celestes começarão a se chocar uns com os outros, começarão a encontrar equilíbrios, começarão a gerar um em volta dos outros. Isso é fatalidade. Se você tirar o princípio inteligente do universo, né? Porque o princípio inteligente, ele tem livre-arbítrio e ele começa a mudar tudo. Ele começa a tocar um horror nesse cosmos que surge do caos, né? Porque quando você começa a olhar as grandes causas astronômicas, é gravidade, é gravitação universal, e por aí vai, né? Tudo está predeterminado se não tiver alguém que sai da direita e vai para a esquerda, ou ao contrário, né? E isso é isso que a gente tem que entender. Acreditar na fatalidade é negar o livre-arbítrio, é negar a inteligência dentro do universo, é negar que Deus nos deu liberdade de ação, é negar que exista uma variabilidade nas coisas, que as coisas ainda não são pré-determinadas. Negar a inteligência, negar livre-arbítrio é assumir um universo em que tudo já está, o jogo já está montado. Tudo E o resultado definido. já definido. O resultado já está definido, né? É a negação da inteligência. Não tem graça um mundo desse? Eu Não teria graça? Eu, pessoalmente, acho que o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, é mais sábio do que E isso. mais sábio do que isso, mais capaz do que isso. Mais capaz do que isso, né? Então, é aquela história. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Não, não há. Não há. Ai, Alcir, mas tem gente que nasce com problema de saúde terrível, com uma má formação congênita, que vai morrer antes de chegar nos 10 anos de idade. Isso não é uma fatalidade? Depende. Qual o tamanho do escopo da tua pesquisa? Se você acredita que tudo começa aqui e termina aqui,
então você acredita na fatalidade de uma Uhum. criança nascer com um problema cardíaco e morrer sem ter uma causa que justifique. Se você abre o seu escopo, percebe que Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou simples e ignorantes, com um destino da perfeição relativa, e que nós vamos tomando decisões, essas decisões repercutem na nossa consciência. A nossa consciência, sentindo-se mais ou menos culpada, tem dificuldade de formar um corpo com maior ou menor perfeição, aí você começa a entender, não, existe uma causa. E aí a fatalidade é afastada. Né? E é isso que a gente precisa perceber. O que é fatalidade e o que não é. Quando você abre o escopo, você abre a sua pesquisa, você percebe que fatalidade não existe. Exemplo. Um ovo. Você pega um ovo de galinha. Ele fatalmente vai quebrar? Não. Se você deixar ele dentro de um negócio estofadinho, guardar, ele vai ficar ali. Ele vai... toda aquela matéria orgânica vai se decompor, vai formar um gás, ele vai virar uma bomba de gás sulfídrico, mas ele vai ficar ali fechadinho. Então ele não fatalmente ele vai quebrar. Agora, se você pegou aquele ovo que a galinha acabou de botar, está fresquinho, você está lá no 3º andar, foi lá na janela e abriu a mão, fatalmente aquele ovo vai se chocar com o chão e vai se quebrar. Né? Mas teve uma causa. Teve uma causa. É isso que a gente tem que compreender. O que é fatalidade? Fatalidade é um exame dentro de um determinado escopo, muito restrito, em que você não observa as causas mais profundas, Os fatores intervenientes. os fatores intervenientes em toda a sua complexidade, em toda a sua universalidade. Aí quando você olha aquele ovo caindo no 3º andar, fatalmente ele vai se quebrar no chão. Aí é fatalidade. Aí não tem o que conversar. Se você olhou, você está na sobreloja, aquele ovo passou disparado e vai quebrar. Não tem como. Né? E isso vale para muita coisa no universo. Quando você coloca o princípio inteligente na fórmula, não existe fatalidade. Quando existe o princípio inteligente está exercendo as suas decisões dentro da sua capacidade. Se é um espírito mais atrasado que ainda está no princípio, na animalidade, ele tem pequena capacidade de decisão. À medida que nós vamos caminhando para sermos humanos, essa capacidade de decisão aumenta. No momento em que você é capaz de produzir uma bomba atômica, olha quanta coisa, quanta responsabilidade você assume, quanto você amplia na sua capacidade de decisão e de mudar as coisas no ambiente. Imagina daqui a pouco, quando a gente tiver telepatia. Né? Basicamente é isso. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Não. Quando você bota o princípio inteligente, não. Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio existe, está aí, nós decidimos e atuamos modificando a realidade. Ótimo. Eu estou preso aqui Você não está preso dentro do ovo caindo, não, né? Não, estou não. Então tá bom. Eu estou preso numa frase que você falou no início da sua fala, repetiu algumas vezes, que é a questão da presença do princípio inteligente. Uhum. Eu tenho observado... Não, você veja que tem uma restrição nessa frase, né? Sim. Eu coloquei Deus fora da fórmula. Sim. Porque Deus não atua. Deus criou a lei e deixa as coisas acontecerem. Sim. A lei é perfeita, conduz para o resultado que ele quer. Perfeito. Então, agora eu perdi. Eu peço desculpa, te interrompi. Não, colocar não o princípio inteligente e retirar o princípio inteligente. É porque, na verdade, quando a gente pensa em termos de universo, o princípio inteligente, ele está presente em tudo no universo. Lembrei o que eu ia dizer. Em função das nossas limitações, da nossa pobreza de comunicação, o ser humano foi criando, nas mais diversas línguas, termos, palavras, que só fazem sentido dentro de um universo limitado. Sim. Então, se nós partíssemos, se todo mundo tivesse perfeita noção da presença do princípio inteligente em tudo no universo,
a palavra fatalidade ela nunca teria sido criada. Porque nada existe sem uma causa. A palavra fatalidade existe, talvez, porque exista uma outra, chamado acaso. A palavra acaso quer dizer sem causa. E a gente sabe que tudo tem uma causa. Você comentou no início da sua fala os movimentos estelares, as poeiras cósmicas que vão se dispersando, que vão se unindo, que vão se aglomerando, que vão dando origem a outros corpos. E alguém pode dizer, isso acontece por acaso. Não. Nem aí está o acaso. Esse princípio inteligente está compondo alguma inteligência que a gente nem imagina, mas que está comandando todo esse movimento, toda essa orquestração, universo afora, fazendo surgir cometas, planetas, sistemas solares, né? E agora eu lembrei de uma reportagem sobre astronomia, comentando o ocaso de uma estrela. Não é o acaso, é o ocaso. O momento em que a estrela ela implode por falta de energia e essa implosão faz com que a condensação dos elementos explodam. E ela lança matéria orgânica no universo. Matéria mineral. Né? Perdão, matéria mineral. E dependendo, né? Dependendo de algumas questões, dependendo do tamanho da estrela, da massa, do diâmetro, porque às vezes ela implode e vira um buraco negro. Isso, bem lembrado. E ela não explode. Ela implode. Ela implode e não explode na sequência. E na reportagem, o autor dizia que isso acontece por acaso. Isso acontece em todas. Chega um momento que isso precisa acontecer, mas não tem nada no comando. Como não tem nada no comando? O universo está sob o comando de uma inteligência muito superior, né? Eu gostei da tua fala por isso, porque foi numa direção em que nem sempre as pessoas vão para entender a questão da fatalidade. Normalmente se leva o conceito de fatalidade para as coisas do dia a dia, para as coisas simples. Não. Né? O meu carro quebrou, foi uma fatalidade. Não, quebrou porque talvez você não tenha dado a manutenção correta, ou porque você tenha exigido demais da máquina, forçou e ela quebrou por conta disso. Olha, no momento que eu descobri, faz muito tempo, que uma lâmpada tem um número de horas para funcionar e que ela, após aquele número de horas, fatalmente ela queimará. Por quê? Porque ela foi projetada para funcionar aquele número de horas. A qualidade do material utilizado em sua produção fatalmente a conduz a um limite no seu uso. Tudo é esse. Tem e tudo tem isso. Tem que ter uma causa. Você pode até não conhecer a causa, mas existe uma causa, né? E nas coisas do dia a dia, mais ainda. E nas grandes fatalidades, como a criança nasceu com um problema na perna, a criança nasceu com problema de visão. Nós não sabemos a causa. Melhor, nós não lembramos a causa. Talvez até... E quando eu digo nós não sabemos, é porque, pomba, nós somos mais de 20 bilhões de seres humanos dos dois lados da vida. Sim. Né? De repente, aquele caso específico, eu nunca tenha tomado contato. Não, eu estou falando com relação a si não, mesmo. Com relação a mim. Não. Aí eu não estou lembrando. Com relação a mim mesmo, né? Sim. Eu tenho problema de vista. Por quê? Pode ser porque na minha juventude eu forcei tanto, né? Eu tinha o hábito de pilotar moto sem capacete e sem óculos. Caraca, nunca pegou um marimbondo na frente. Já peguei. No zóio, como diria o outro. Já peguei, né? Isso é terrível. Chegava em casa assim, os olhos ficavam queimando, aí colocava colírio, no outro dia estava lá de novo. Sem óculos de novo. Sem óculos de novo, né? Até um dia que, né? A gente para pensar. Como tem uma hora que o cabelo vai branqueando, a gente começa a criar juízo. Eu uso óculos porque numa encarnação... Não necessariamente. Talvez o mau uso que eu fiz na juventude gerou o desgaste. Presbiopia. É isso. É envelhecimento, tá, gente? Presbiopia é uma questão anômala dos olhos que é
causada pelo envelhecimento do ser humano, do corpo. Natural, processo natural. Mas pode ser também de causas anteriores, de encarnações anteriores? Pode. Então, quando a gente conhece o processo reencarnatório, conhece, entende, aceita, compreende, muitas coisas deixam de ser fatalidade, deixam de ser acaso. Vamos ler a resposta? Vamos ver a resposta. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em si encarnando de suportar tal ou tal prova. Então, começa aí, né? Quando nós reencarnamos, nós já assumimos uma série de consequências decorrentes. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Ora, nós dois, fatalmente... Desencarnaremos. Não, antes de desencarnar. Nós dois, por fatalidade, entre aspas, fomos parar numa instituição militar onde desenvolvemos a atividade militar por 30 e tantos anos. Isso foi uma fatalidade ou uma escolha anterior? Nossa, é resultado de uma sequência de decisões, De planejamento. de ações. Né? Você decide, planeja e conforme você age, é que aquilo se torna realidade ou não. Exatamente. Você pode até desejar muito entrar na Força Aérea como cadete, na Força Aérea, entre na academia da Força Aérea, como cadete, aviador. Lembra desse? Ué, você pode até querer, você pode ter uma atitude, eu vou, mas se você... Aliás, eu li esse final de semana Nosso Lar, Lições de Lísias, logo ali nos primeiros capítulos. Vamos lembrar. O querer tem o querer de verdade, porque você vai agir, e tem o merecimento. Então, é uma sequência de coisas. Não basta querer e a coisa acontece, não é mágica. Tem aquele ditado, né? aquele provérbio, querer é poder. Nem sempre. Querer de verdade Agora, o querer de verdade ele se expressa de uma maneira muito forte. Exatamente. Eu quero ganhar na Mega Sena, mas não jogo. Eu não quero isso, não. Vai ser um problemão. Deixa quieto. Continuando aqui, Alcir. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre o senhor de ceder ou de resistir. Né? Então, eu me tornei um assassino, foi fatalidade. Não, você, em algum momento, você cedeu à tentação de tirar a vida de alguém. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. E aí, pegando o exemplo citado anteriormente, ele matou porque ele foi submetido a uma força de um espírito maligno. É o que ele acabou de dizer. Esse espírito maligno, mal intencionado, pode até ter influenciado, mas a decisão é sempre dele. Ele cedeu à influência, ele cedeu à provocação. Um espírito mau, quer dizer, inferior, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Acho que falou bastante, né, amigo? Com certeza, não tem. Não tem mais do que a gente acrescentar. Não. Quer dizer, sempre tem, mas... Sempre tem, mas... Eu acho que aí... Para Tá os fins desse programa, acho que não. Questão 852. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino, Almeida. Pois é. A pessoa nasceu para ser infeliz. Pois é. Bom, nós vivemos num planeta de segundo nível. Provas e expiações. Mundo de expiação e provas. Logo, nesta fase da nossa existência, todos nós teremos situações a expiar, todos nós teremos situações que configurarão provas
provas de que evoluímos, provas de que adquirimos um conhecimento, Uhum. prova que somos capazes de assumir uma determinada atitude diante de um determinado desafio, né? Então, respondendo aqui a essa pergunta, não existe destino incontornável. Primeiro, eu não acredito em destino. Agora, é um fato que existem pessoas que, poxa vida, vêm com uma carga de provações que você fala, mas essa pessoa, ela sai de um para cair no outro. É É desse jeito. incrível, né? Eu tenho um grande amigo que você conhece, mas não vou dizer aqui o nome, Aham. que é uma pessoa incrível, uma pessoa que eu admiro demais, né? Trabalhador, honesto, um pai de família, uma pessoa proba. E eu desconheço uma pessoa que consiga ser envolvida em tantas situações desairosas uma atrás da outra. Quando você vê ele vender um apartamento, a pessoa que comprou não registrou e nunca mais pagou a prestação do financiamento. Um determinado dia, aquilo reverte contra ele, olha, o apartamento que você comprou tem 10 anos aqui que você não paga a prestação. Meu Deus do Você céu. perdeu o apartamento e ainda está devendo isso aqui. Não, mas eu vendi esse apartamento 10 anos atrás. Traz o registro. A pessoa não registra. A pessoa não registrou e ele não conferiu, né? Meu Deus. Enfim, uma pessoa maravilhosa. E casos como esse, Aham. a última dele, ele foi morar nos Estados Unidos, não falava inglês, não fala inglês. Ele ficou 24 horas afastado da esposa, que a esposa estava com problema de anorexia. Uma pessoa maravilhosa, estou falando, conheço a pessoa incrível. A mulher chegou com problema de fome no hospital. Qual é o procedimento padrão do americano? Maus tratos. A gente estava falando nós estávamos falando semana passada de feminicídio. Ah, Maus tratos. Que? Latino. A mulher está passando mal, não sabe falar direito, separa os dois. Ele ficou 48 horas sem ver a esposa, desesperado, e a esposa chorando, gente. porque do sabia céu. que ele não era culpado. Até o pessoal dos Estados Unidos se convencer que era necessário trazer um tradutor que soubesse falar português, para a mulher dizer, não, ele não tem culpa, ele é uma pessoa maravilhosa. E para eles se convencerem de que a mulher estava falando a verdade e ele poder voltar a encontrar a esposa, isso acontece com ele. Eu conheço desses casos uns 10 que aconteceu com ele. Mas, enfim, respondendo objetivamente, às vezes nós nascemos com algumas provas, Alguns desafios. alguns né? desafios que são necessários naquele momento da nossa existência. Isso é uma verdade, né? Mas não é que a pessoa nasceu para ser infeliz, não. Nessa fase, nesta encarnação, ele tem que passar por uma série de situações para demonstrar que ele é uma pessoa bacana, como eu sei que ele é. Capaz. Capaz, né, de suportar Proba aquilo. e suportar isso sempre com um sorriso. É incrível. Muito bom. A resposta diz o seguinte, Almeida. Pode ser que sejam provas que essas pessoas devem suportar e que muitas vezes escolheram essas provas, nem foram impostas. Mas, ainda uma vez, levais à conta do destino o que não é, o mais frequentemente, senão a consequência da vossa própria falta. Ou seja, alguma razão tem para que ele precise passar por essas não provas. sabida. Só não é sabida, por enquanto. Uhum. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Em parte. É. Ninguém, por ser espírita, vai ser perdoado de todas as faltas. Não existe isso. Não vai ser perdoado no sentido de dizer, não precisa passar pela prova. Exato. Né? Você é perdoado da culpa. Né? Não, você não vai ser condenado por isso, mas você a responsabilidade é tua. Tu vai você ter precisa que... reparar remissão. o mal cometido. Tem que fazer a remissão. Mas já faz 1000 anos que eu cometi. Está nos registros, está aqui no... Você precisa resgatar de alguma forma. Você acha que você só vai viver mais 2000 anos? Pois é.
E tem um comentário aqui do Kardec, Almeida. Uhum. O Kardec disse assim: as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. É mais fácil eu dizer a culpa é sua do que minha, né? Eu estaciono o carro mal estacionado. Aí você passa com o seu carro, bate. A culpa foi do Almeida. Não, a culpa foi minha, que não estacionei o carro bem. Apenas para dar um exemplo. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más. Quando não são boas. Quando não são boas, esquece. Toca em Não é? frente. Eu paro o carro, ficou mal estacionado. Deixa para lá. Digamos, né? O irmãozinho diz, não, deixa assim mesmo. Ok, a influência foi dele, mas a decisão foi sua. Aí depois o caminhão do lixo passa, arranha seu carro. Você provocou, direto ou indiretamente. Pois é. Meu amigo, o nosso tempo está se acabando, eu não vou iniciar a próxima questão, não. Por exemplo, certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair em outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Ou seja, você não morre do carro capotando e quando sai do carro é atropelado por outro. Semana que vem você Semana comenta. que vem a gente conversa, viu? Almeida, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês, o carinho de vocês, sempre com as suas mensagens, com seus registros amorosos, fraternalmente amorosos para nós. Um abraço para cada um de vocês. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, deixem o dislike. Mas digam o que é que não agradou para que a gente possa melhorar. Esse programa é completamente de vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Até lá.